Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino e fazer uma breve meditação da palavra de Deus, amém? Quão bondoso amigo em Cristo, carregou com a nossa dor. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. E com seu amor tão terno terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, nos evite no futuro, podemos alcançar. Amém. Vamos fazer a leitura de um texto da palavra de Deus, bastante conhecido no meio evangélico, no meio cristão, mas talvez pouco comentado. Tiago, no capítulo 5, e do versículo 13 a seguir, a recomendação do apóstolo Tiago a todos os cristãos da face da terra. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo ou com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhes-ão perdoados. É uma recomendação, é um princípio para que o bom andamento da obra do Senhor e a saúde de todo cristão, ela prossiga, sabendo nós que temos um adversário que muitas e muitas vezes nós descuidamos e somos atingidos uma hora pela circunstância da vida e outra hora porque nós somos vítimas. E aqui o Tiago, ele disse, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Isso é o primeiro ponto.
Por que chamar os presbíteros? Bem que a Bíblia Sagrada fala que todos nós temos um ministério sacerdotal, mas... E tem até muitos irmãos que eu sofri por isso, eu não tinha esse conhecimento, esse conceito. Por ser um diácono, eu saía ungir as pessoas, ou mesmo auxiliar da igreja, um obreiro. Eu orava e Deus fazia a obra. E depois, numa reunião de obreiros, de líderes, não, o irmão não é presbítero, o irmão não pode sair ungindo as pessoas. E eu no começo eu fiquei meio revoltado, não aceitei. Então a minha fé é uma fé em cima de uma posição da hierarquia da igreja. E eu esperneei em cima disso ali. Eu até cheguei a dar uma vacilada. E eu aprendi no andar da carruagem, se acerta as melancia, diz o ditado, e eu fui aprendendo. Eu era ainda, não era diácono ainda, também não tinha casado ainda. E orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. E até uma vez o pastor veio, irmão, nós temos uma situação difícil lá, vamos orar por essa pessoa. Deus tenha misericórdia. Mas ele lá chegou, orou e ungiu e fomos para casa. E essa pessoa não foi curada. E aí eu entrei por um caminho bastante difícil. É bom a gente confessar os nossos pecados, né? Porque eu não sou 100% santo, né? Também dou as minhas resbaladas na vida espiritual. Todos nós temos, vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas. Eu disse, não, vim para casa, perguntei para o pastor, naquele tempo não existia telefone e celular. Como é que tá? Não aconteceu nada. Eu digo, ai. Eu fiquei com a cara de tacho, nós ficamos com a cara de tacho. Meu ditado popular. Pois é, irmão, pois é. Deus não quis fazer a obra. Eu disse, eu vou sair por aí orando, e se Jesus não cura, vai ficar eu aí numa situação bastante difícil. Mas eu não estava olhando para a glória de Jeová, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Eu estava fundamentado no dom que eu tinha recebido. E agora, José? Ele simplesmente furou que nem um balão. Fiquei murcho. Fiquei vazio de Deus. Perdi a vontade de orar, de ler a Bíblia, de ir para a igreja. Estava desviado, estava na igreja só o cadáver. Meu espírito, a minha alma estavam... E assim acontece com muitos. Não estou julgando ninguém. Deixa quieto. E eu, pá daqui, pá de lá, vai daqui, vai de lá. E alguma coisa está errada comigo. Mas não lembrando eu que o meu orgulho, a minha vaidade, a minha fraqueza carnal, estava me levando à derrota. E um dia eu estava na igreja, pela misericórdia de Deus, nunca deixei de ir na igreja, embora tivesse todos desajeitado. E eu escutei uma pregação, aquela pregação mexeu com a minha vida. Está registrado no capítulo 9 de São Mateus. Quando Jesus estava pregando, e aí tem duas passagens quase parecidas, mas vou ficar com essa. Uma, Jesus entrou em Cafarnaum e estava pregando, e daí trouxeram um paralítico e colocaram na frente dele, né? Aí ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Trouxeram um paralítico, numa cama, colocaram na presença de Jesus. Jesus olhou para o paralítico e disse, filho, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus que estavam no lado, que nem maremondo, né? Louco para dar uma mangava grande, aquelas... E Jesus olhou para ele, conhecendo o intento do coração deles. Jesus disse, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, a ti te digo, paralítico, levanta-te, pega a tua cama e anda. Eu, quando ouvi aquilo,
Eu disse, Jesus, eu tenho que ter discernimento espiritual para ver se essa pessoa não cometeu um pecado, uma transgressão, e agora está pagando, que Deus castiga o filho que ama. Há 3 maneiras de pecar, bem distintas. Primeiro, pecamos contra Deus. Segundo, pecamos contra o próximo. E terceiro, pecamos contra nós mesmos. E aí eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu vou continuar visitando. Talvez precise uma libertação naquela vida, da alma, do espírito aprisionada. E quem sofre é o corpo. Corpo, alma e espírito. Corpo doente, alma enferma, espírito abatido. Pecado não confessado. E aí me voltei. Isso acontece quase que praticamente. E aí chama os presbíteros da igreja. É um ancião da igreja, aquele que enxerga longe. Certa vez um irmão foi visitar. O pastor disse às irmãs de circulação, vou fazer visita, em duas. Tudo bem. Nada contrário. Só que chegaram lá, foram orar para uma endemoniada e ungir a endemoniada. E correram lá em casa. Pelo amor de Deus, irmão. Corre lá porque estão se matando tudo. Cheguei lá, os vizinhos estavam tudo de olho. Aquele griteiro de 3, 4 mulheres lá dentro de casa, grudado com uma endemoniada. A endemoniada que nem um gato e grita, e a outra lá. É engraçado que uma foi orar e a endemoniada pegou nela e queria arrancar os cabelos e dar dentada, e a outra que não estava bem curada e ungida, começou a dar soco em cima, e daí o pau pegou. Briga de 4 mulheres, e 2 para apartar e outra para atacar. Quando eu cheguei lá, eu digo, meu Deus do céu, tem misericórdia, Jesus. Mandei que as irmãs saíssem, ficou só a dona da casa. Fica ali, só fica lá, longe, senão ela vai te pegar de novo. E fui expulsar aquele demônio. Quando o demônio saiu da mulher, a mulher começou a chorar. Agora vocês vêm aqui e pedem perdão para ela. Ela nem sabia o que tinha acontecido, estava inconsciente. Podia ter matado uma das 2. Possessa de demônios. Não se unge endemoniado. Meu Deus do céu. A unção é diferente. É para cura, para libertação. Agora, se tiver uma possessão, aí tem que repreender em nome de Jesus. E aí eu fui entender. Senhor, agora quando a gente vai fazer uma oração pelo enfermo, vamos conversar com ele, vamos fazer uma análise. Vamos ver de onde surgiu a enfermidade, o porquê, se é um trauma, se é um bloqueio psicológico, ou se é um bloqueio que falta de perdão, ou se é alguma coisa que fez contra seu próprio corpo. E aí vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aqui o Tiago diz, né? É bem prático, está... ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração salvará o doente. E o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Agora o perdão, irmãos, o perdão e a cura, eles andam juntos. Olha no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Ali Pedro e João entrando, encontraram um paralítico na porta do templo. Porque o que era doente não podia entrar dentro do templo. Tinha essas condições do templo do Antigo Testamento, até que Jesus veio. Entre os judeus. Não podia entrar um cego, um caolho, um rancoio, um perneta, uma maneta, um aleijado. Não, era só os senhores.
Porque aqueles que estavam lá fora, o julgamento daqueles que estavam lá dentro é de que eles haviam sido pecado. Presta atenção. Por causa disso, apresentaram o cego de nascença para Jesus. Senhor, quem foi que pegou esse ou seus pais para que esse nascesse cego? E agora, José? Jesus disse, olha, nem esse nem os seus pais. Ah, é? Por quê? É porque é para cumprir-se ele a glória de Deus. Pegou, jogou barrinho lá, cuspiu, untou nos olhos do cego. Vai lá, lava no tanque de Siloé, apresenta o sacerdote. Se tivesse havido algum pecado, tinha sido perdoado. Mas em nome de Jesus Cristo será. Nem ele, nem... Então, todos aqueles estavam na porta do templo. Com certeza tem pecado. E agora Pedro e João chegaram, dá-me uma esmola. Olha, nós não temos prata e não temos ouro. Mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico, em vez de ir para casa e tá, não, ele entrou para dentro do templo e começou a glorificar a Deus. E agora Pedro nessa ênfase, ele começa a pregar para os patrícios ali. Eu falei capítulo 3, e aqui nós vamos olhar aqui no versículo 16, o que Pedro diz, e pela fé em seu nome, quer dizer, em nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este, que era o paralítico, que vedes e conheceis, todo mundo conhecia, que estava há muito tempo ali. E a fé que é por ele deu a este, quer dizer, Jesus deu a fé ao paralítico e a eles também, na presença de todos nós, esta perfeita saúde. Então, a cura, a libertação, a misericórdia de Deus é para a elevação da nossa fé e para a glória do Senhor Jesus. Eu conheci um senhor que era vizinho meu. E ele, quando falava em cura e libertação, ele ficava revoltado. E revoltado mesmo. E um dia eu fui falar do amor de Jesus para ele, e ele disse, não. E eu fiquei atribulado com aquilo. Os argumentos dele eram muito fortes. Eu disse, Jesus, cura esse jumento aí. Cura, Senhor. E fui lá e oramos por eles. Ó, Jesus vai te curar para provar que Jesus tem poder sobre tudo isso aí. E ele ficou bom. Deu uma melhorada assim e ficou bom. E tô bom. 3, 4 meses. Mas não queria nada com Jesus. Um dia eu passei lá, eu tinha um apelido de Zeca Diabo, quando eu não era crente. Lá vai o Zeca Diabo, agora ficou o Zeca Crente. E eu olhei assim lá, ele ainda mostrava cachaça pra mim, um copo. Mano, Jesus. Fiquei triste, fiquei aborrecido. Fui pra casa. Tempos depois, a mulher dele bateu lá em casa. Irmão José, vai lá orar para o meu marido que ele está enfermo. Eu disse, não. Ele fez que nem a porca lavada que voltou ao pântano. Fez que nem o cachorro que vomitou e comeu seu próprio vômito. Se Deus tocar no meu coração, eu vou lá, senão ele vai comer o fel de amargura. Não fui. Jesus, tu sabe, duvidou da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da tua bondade. Toda a cura, toda a libertação é para a glória do Senhor. Nós temos uma mensagem
no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, e o versículo Atos dos Apóstolos 28, às vezes eu leio e esqueço, e o versículo, meu Deus, 17, por aí, 18. Aqui, Atos dos Apóstolos 28, 27, melhor dizendo. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com o ouvido ouçam, nem com o coração entendam e se convertam, e eu os cure. Isso está registrado lá em Isaías também, essa mesma passagem. Vou ler de novo para prestar atenção. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam e se convertam, e eu os curo. Uma libertação. Por causa disso, Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Esse é o segredo. Há uma ciência no orar, no ungir e no curar ou ser curado. Há uma sintonia, há um aspecto de ligação entre esses três aspectos: enfermidade, perdão, cura, libertação, comunhão com Deus. Aí nós vimos naquela passagem, quando do bom samaritano, ele olhou, veja o que acontece ali. O homem desceu vinha de Jerusalém, ia descendo para Jericó e caiu na mão dos salteadores. E estava ali meio morto. Passou o sacerdote. Quem era? Qual era o ofício do verdadeiro sacerdote? Está entre os rebanhos, cuidando deles, entre as ovelhas, em outro palavreado, e pegando a necessidade e apresentando diante de Deus. Mas o sacerdote olhou e com certeza fez um julgamento de que ele caiu na mão dos salteadores porque tinha culpa no cartório e foi embora. De repente passou o levita. Quem eram os levitas? Aqueles que cuidavam do templo, aqueles que louvavam o Senhor, aqueles que estavam ali ornamentando, recebendo o pessoal, afinando seus instrumentos, cuidando da casa do Senhor diariamente. Passou o levita, também passou. Para a igreja tem um ensaio hoje da mocidade, ou do coral do círculo de oração, o coral da igreja. Mas aí veio um samaritano que não tinha nada a ver, não tinha crença nenhuma, mas olhou para ele e teve misericórdia no seu coração. Quando nós vamos orar para uma pessoa, nós temos que analisar nela se o que houve, mas nunca ir com atitude de condenação, de julgamento premeditado, mas com ação de misericórdia. A Bíblia diz que ele desceu da sua cavalgadura, dos seus jumentos, talvez, pegou vinho e óleo e untou
nas suas feridas e colocou sobre a sua cavalgadura e levou a uma estalagem e cuidou dele. Então é muito difícil para mandar qualquer um, mas pode ser qualquer um também. Quando tem a misericórdia de Deus na sua vida, porque em todos os sentidos, essa pessoa que está ali enferma, ela é uma vítima. Ela é uma vítima. E nós não temos esse calibre, ou essas qualidades de julgar. Não. Mas Então nós temos que cuidar, analisar, orar, fazer um diagnóstico. E diz: Senhor, todos nós estamos sujeitos ao erro e ao pecado. Todos nós estamos sujeitos. Às vezes nós pecamos contra, já falei, peca contra Deus, vamos pedir misericórdia de Deus. Pega com o próximo, vamos pedir perdão, vamos se reconciliar, vamos renunciar, vamos deixar de lado toda a amargura, tristeza, tudo aquilo que nos ofenderam, tudo aquilo que nos machucaram. Deixa de lado, deixa para trás. Deixando o pecado, como é que diz Hebreus, capítulo 12. Portanto, irmão, deixando o pecado, todo embaraço, né? Todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E por último, pecando contra si mesmo. Eu comi demais, eu trabalhei demais, eu não tive cuidado do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e agora estou pagando por aquilo que eu fiz contra o meu próprio corpo, e agora eu tenho que me reconciliar. Eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer um jejum, vou fazer uma consagração, eu vou pedir misericórdia de Deus, há uma cura. Eu já fui curar 3, 4 vezes, e depois fui entender que a culpa estava em mim mesmo, mas a misericórdia de Deus é tão grande que me alcançou. Agora eu tenho culpa que Jesus me ama. Então deixa essas palavras para os irmãos. Procura analisar a sua vida. E se tiver alguém, ore. Leva o óleo em nome de Jesus, ore. E a oração da fé salvará o doente. E se tiver feito pecado, serão perdoados. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu e você fomos justificados pelo poder do sangue de Jesus. E o inimigo não pode mais nos acusar de nada. Portanto, nós vamos unir as nossas mãos e abraçar com fé e coragem e pedir: Senhor, dá-nos a tua graça e nos cure de todo o sentido, corpo, alma e espírito, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.